Fala, garotada! Como vocês estão? Eu sou o Matheus, ou Matthews, pra quem já me seguiu no Instagram. E aí, menines, senta aí, pega um gin, fica à vontade. Meu nome é Mariana, mais conhecida como Manual Prático de Bruxaria. Tudo suave, gente? Eu sou o Vitor, com arroba transcendente ou Toru. E este é o Sem Cisura. Aqui não tem consenso, não tem neutralidade, não tem cisice. Esse é o Sem Cisura, o podcast onde gênero tem que ter coerência estética. E no episódio de hoje, nosso primeiro episódio, transicionei e agora me odeio. Passabilidade e questões estéticas no meio trans. Mulher e homem tem cara? A busca pela passabilidade pode ser um movimento importante na vida de uma pessoa trans. Ter no seu corpo recursos e linguagens que transmitam da melhor forma possível a nossa identidade tem um valor existencial gigantesco. Mas homem e mulher podem ser definidos esteticamente? Coerência de gênero é igual a passabilidade? Travesti machuda e boy seta maposado? Pode? O que você acha, Matheus? Primeiro, passabilidade não é a mesma coisa que coerência de gênero. Começa por aí. Eh, Acho que compensa a gente explicar, né, o que é passabilidade Vale a também. pena. Para quem estiver assistindo, a ideia da passabilidade para corpos trans principalmente é, a ideia de que você passa, né, aos olhos do outro ou pela sociedade é visto, eh, sem ser notado como uma pessoa trans, né. Você se passa como uma pessoa cis. Só a pessoa consegue perceber ou não que se trata de um corpo trans, né. Se eu algum dia já fui uma mulher ou se uma travesti ou uma mulher trans algum dia já foi um homem. Então a passabilidade é um pouco a ideia de passar despercebido enquanto uma pessoa trans. Então anota aí no glossário, gente, para você que nos assiste e não sabia o que era passabilidade. Passabilidade, então, tem a ver com a forma como a pessoa se apresenta socialmente, e se ela está sendo entendida como um corpo trans ou não, se está todo mundo achando que é um corpo cis ali. Se isso é verdade, a pessoa pode estar passando como homem, passando como mulher ou passando como qualquer outra coisa. E a passabilidade para pessoas trans é passar como cis. Passei e ninguém viu. Eu acho que nós, principalmente quando no início do processo de transição, a gente busca a coerência. Hum. A maioria de nós, eu creio que busca uma certa coerência estética, mas nem sempre a gente alcança, porque as pessoas, né, que vão optar por passar pela hormonização, por exemplo, até o hormônio começar a fazer efeito no corpo, vai levar um tempo, né. Então, trazendo agora um pouco para o pessoal também. Quando eu já me afirmava como Mateus e como homem para a sociedade, eu ainda não era visto esteticamente como um homem. Ainda era, um boiceta maposado que estava, enfim, chamado Mateus, se apresentando como um homem, mas, enfim, tinha ainda traços de mulher, né, traços femininos. Então, nesse início, principalmente, assim, a gente busca coerência, mas não necessariamente alcança. Essa é uma discussão que sempre está em voga quando a gente fala sobre identidades trans e discussão principalmente dentro da própria comunidade, né. Eu acho que, a gente vê essas discussões aparecendo principalmente quando pessoas trans resolvem falar que outras pessoas não são trans o suficiente, acho que a gente pode colocar dessa forma. E não é uma discussão nova, eu acho que são coisas que a gente faz muito na gongação também, na sátira de a gente conseguir rir do processo da transição também, que todo mundo tem que passar, que todo mundo fica estranha por um tempo, até chegar numa estética que seja confortável. Mas a discussão que mais volta e sempre acaba sendo revisitada é que tem gente que para na metade do caminho, né. Tem gente que realmente não chega no momento onde a pessoa realmente busca algo que é
visto como belo, é visto como esteticamente agradável. E isso é uma escolha, mas ao mesmo tempo isso não impede que as pessoas comentem disso, falem disso e façam chacota disso, né. Então, acho que o centro da discussão principal é essa. Na minha visão, mulher e homem são conceitos que extrapolam as questões estéticas. Acho que a gente pode falar aí de construções, étnico-político-linguísticas. Acho que tem vários fatores que vão construir e consolidar os sentidos de homem e mulher, e que vão mudar isso contextualmente, culturalmente. Hum, mas isso não me impede de falar que eu acho que tá tudo bem a gente não achar algo bonito e a gente conseguir rir disso, porque o parte da construção das linguagens de humor também é falar desses espaços com segurança e tranquilidade. Se você achou alguém machudo no sentido feio, você achou uma bicha muito mal arrumada, não é um erro e não é transfobia você dizer isso. E eu acho que não tem só a ver com o momento de início da transição, mas também, tipo, com o percurso de cada transição. Você tá com quantos anos de transição hormonal hoje? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Com 3 anos, um pouquinho mais, muita gente ainda me lia como uma sapatão de bigode. Você entendeu? Não, eu acho que independente do processo que a gente inevitavelmente passa por uma fase de adaptação no início da nossa transição. Eu era muito feia. Nossa senhora, eu era feia demais no início da minha transição. E eu não parecia uma travesti, coitada das travestis, eu falar que eu parecia uma travesti naquela época, uma ofensa a nós travestis. Eu parecia uma abjeção, entendeu, um corpo abjeto. Eu estava na bicha, na bicha, na bicha, e em algum momento eu saí da bicha e fiquei num limbo. E eu acho que esse processo do limbo, ele foi importante para eu construir a coragem de me apresentar enquanto trava, mesmo que hoje eu não busque passabilidade. Eu busco feminilidade, porque eu me identifico como travesti e para mim ser feminina é algo que me deixa confortável. Mas eu não quero que as pessoas olhem pra mim na rua e não vejam que eu sou uma travesti. Eu tô confortável com as pessoas verem que eu sou uma travesti. O meu ponto é as pessoas entenderem que elas estão vendo uma figura feminina, uma identidade feminina, uma mulher. E isso eu tento transmitir na minha estética, e é esse o ponto que eu acho que algumas pessoas pecam aí, Coerência. na coerência. Eu acho que, você pode ser passável e ser coerente, e você pode ser passável e ser incoerente. Você pode não ser passável e ser coerente, você pode ser não passável e incoerente. Que é você não tá conseguindo performar, as pessoas não estão comprando a identidade que você tá querendo vender, sabe. Você tá tentando comunicar feminilidade, você não tá entregando feminilidade, tá entregando algo muito diferente disso, que que é o que eu estava entregando no início da minha transição, que era essa abjeção aí e tal. Falar assim: "Não, mas eu quero que as pessoas batam o olho em mim e me tratem no feminino". Eu não tô conseguindo fazer isso com a estética que eu tô entregando. E é isso, é fazer o quê? Eu acho que assim, esse limbo não é necessariamente um lugar ruim. Eu acho que a incoerência de gênero, ela não é uma coisa ruim. Ela é uma coisa que eu acho que precisa ser entendida dentro da dentro de uma proposta. Por exemplo, eu acredito que boa parte da gente passou por 2 grandes incoerências de gênero. Vou usar meu exemplo para poder ilustrar melhor. Quando eu era mulher, eu tentei entender o quanto de homem tinha na minha mulheridade. Depois que eu me tornei homem, eu fui buscar quanto de mulheridade cabia dentro da minha masculinidade. E aí foram 2 momentos em que eu estava, assim, incoerente no meu gênero, mas era a proposta da incoerência, era a experiência da incoerência, sabe, para poder me afirmar coerente em algum momento. Não que esse seja o propósito, mas uma possibilidade, e foi a que eu escolhi. Acho que nós 3 escolhemos aqui. Eu acho total, e eu acho que uma coisa que eu sinto que várias pessoas transpassam com o corre da de usar das linguagens e dos recursos médicos para poder transmitir a sua própria identidade, é que muitas vezes isso fala muito. Quando a gente quando a gente fala, por exemplo, que estética não é biologia, por isso estética não tem a ver com passabilidade,
A gente não tá querendo dizer que biologia não tem a ver com estética. Que o esse movimento contrário, na verdade, é válido. Quando a gente começa a tomar hormônio, quando a gente começa a fazer, intervenções médicas no nosso corpo, quando a gente começa a fazer intervenções estéticas mais graves no nosso corpo, como uma laser no rosto, o uso dos hormônios, a prótese de silicone. À medida que você vai fazendo intervenções no seu corpo, você vai construindo para as pessoas uma leitura mais próxima daquilo que você está trazendo, isso é inevitável. Então, se você está construindo uma estética dentro dos recursos da medicina, mais feminina ou mais masculina, as pessoas vão sim te ler como mais masculino ou mais feminino. E muitas vezes isso faz a gente relaxar. Isso faz com que a gente não tenha aquela pressão de performar a hiperfeminilidade que a gente performava num determinado momento da nossa transição, onde a gente não tinha um corpo com interferências, com incisões, enfim, com eh, movimentos mais fortes biologicamente, com uma estética dentro da que de fato a estética e a medicina estão conseguindo oferecer hoje, para aquilo que a gente considera feminino. Eu lembro que no início da minha transição, para mim, estar de cabelão na bunda com a lace ou com as tranças, tá sempre maquiada, tá com a unha sempre feita, era uma questão muito importante para mim. E à medida do que eu fui avançando na hormonização, isso foi perdendo um pouco o valor. Eu fui entendendo que as pessoas já estavam me lendo, eu não precisava entregar tanto assim a feminilidade. E hoje eu só entrego o que eu quero, o que eu gosto. Eu não me sinto pressionada a sair de base todo dia, por exemplo, mais, porque eu já fiz laser, tomei hormônio e não é uma demanda mais para que as pessoas me vejam como feminina. Eu acho que a intervenção médica, né, a hormonização, etcétera, ela acaba trazendo uma tranquilidade, assim, pra gente. Eu acho que quando eu ainda não estava vendo os resultados da hormonização, eu sentia que eu estava buscando performar uma masculinidade, muitas vezes até viril, assim, muito mais marcada. Sim. Porque se eu não estava conseguindo ver masculinidade esteticamente, eu teria que mostrar essa masculinidade de alguma forma. E aí depois que eu comecei a ver os resultados, né, enfim, do processo de hormonização, ter a barba crescendo e etcétera, eu comecei a me desapegar um pouco dessa necessidade, enfim, ou desse homem que eu estava pensando antes, que é diferente do homem que eu quero ser, que eu sou hoje. Então, eu acho que isso tem a ver com aquilo que você falou da coerência, né, que essa busca por equilibrar, é a gente tentar balizar o olhar do outro sobre a gente, Sim. em comportamento, em roupas, em tamanho de cabelo, em forma de falar, em tonalidade da voz e em questões médicas também, por que não, né? E vai ter pessoas que eu acho que não vão querer balizar isso, né, e aí eu acho que aí elas é uma escolha, eu acho que, assim, eu acho que tem seu lado positivo também pensar em coerência da estética, porque se a gente quer pensar eh, gênero, né, para além das concepções que a gente teve estabelecidas até hoje, acho que a gente tem que estar aberto também para pensar outras formas de performar gênero, de performar masculinidade, feminilidade ou não binariedade, né. Então acho que a incoerência, ela tensiona a gente, eh, em alguma medida, a questionar algumas coisas importantes também. Outro ponto que eu acho babado da gente pensar essa incoerência, é que a incoerência, ela tem várias facetas, né. Ela não é só uma desconexão, visual. Por exemplo, existem nichos e nichos de incoerência de gênero. Se a gente for pegar os nichos, por exemplo, de sapatonas e viados, eh, é uma dá pra gente poder chamar de uma incoerência de gênero, porque são, em certa medida, olhando, assim, pela forma social, mulheres performando uma masculinidade que não é voltada para elas e vice-versa. Então é uma incoerência para uma parcela, mas entre a gente é coerente. Se você vê uma bicha que não é afeminada, se você vê uma fanchona que não é masculina, isso dentro do que a gente entende da masculinidade e a feminilidade dentro do meio LGBT,
tá sendo incoerente da mesma forma, entende? Eu lembro que quando eu era adolescente, as pessoas me enxergavam com essa incoerência de gênero, porque eles falavam que eu parecia um viado, parecia um menino, isso antes de eu transicionar. Parecia um menino que gostava de meninos, mas na verdade gostava de meninas. Ou seja, eu parecia um viadinho que pegava mulher. É uma incoerência, mas foi a incoerência que me trouxe coerência para minha transição. Então, eu acho sempre reforçando que essa ideia da incoerência, por mais que a gente esteja tensionando em cima dela, ela só cabe esse lugar de tensionamento, porque existe muita ignorância em cima dela ainda. Exato. E aí eu acho que entra naquilo essa discussão que você tá falando, entra naquilo da gente conseguir perceber os nossos processos, pra gente ser mais sujeito desses processos, que vem o ponto do transicionei e agora me odeio, né. Que eu acho que tem gente que não gosta do que é. E aí, por isso, tem dificuldade quando as outras pessoas apontam para ela o que ela é. E isso vale para os 2 lados, os 2 extremos. Temos aí as transex, por exemplo, que se você falar com elas qualquer comentário sobre elas, que dá para perceber que elas são trans, que deixa claro e evidente no corpo ou no comportamento delas de que elas são mulheres trans, elas vão acusar essa pessoa, ou dentro da comunidade ou fora, de transfobia por estar apontando uma coisa que é uma realidade, que ela tem uma voz mais grave, que a neca dela estava marcando na calcinha, que o peito dela dá pra ver que é de hormônio, coisas que são concretas sobre o corpo dela. E que ela não deveria ter problema com isso, porque isso não faz dela menos mulher. Isso só isso só traz para o corpo dela algumas informações sobre ser um corpo que já transicionou. E o mesmo vale para algumas pessoas não binárias ou mesmo pessoas trans, travestis, homens trans, que não fazem questão nenhuma de performar uma expectativa de gênero, uma expectativa de estética que busque uma coerência e uma passabilidade, ou até os 2, e aí se incomoda quando isso é apontado. Vamos citar um exemplo aí da nossa deputada Dura Salabert. Ela ficou muito revoltada um dia, porque ela fez um comentário sobre o sapatênis dos deputados na Câmara, e foi ótimo o comentário dela. Ela falando que o pessoal do Partido Novo são bolsonaristas de sapatênis. E aí um bolsonarista, que eu não estou defendendo dele enquanto bolsonarista aqui, que fique bem claro, eh ele foi lá e rebateu, falou: "Olha quem está falando de senso estético, olha as roupas que a Duda Salabert usa". Olha que vergonha, o Partido Novo, que é um bolsonarismo de sapatênis, quer retirar do texto a palavra justiça climática. Então nós orientamos sim a manutenção do texto e deixamos claramente nosso repúdio a esse partido nanico chamado Partido Novo. Ora, logo a Duda, que todos conhecem as escolhas estéticas que ela utiliza. Basta olhar as vestimentas que ela utiliza para saber o quanto é positivo e o quanto é negativo. Eu quero utilizar qualquer calçado que eu deseja, a Céu deseja. Não vou criticá-la por conta disso. Transfobia é crime no Brasil e o deputado que antecedeu nunca falou da roupa de ninguém. Decide falar da roupa de uma travesti. Ele em momento algum disse que ela não era trans, em momento algum ele disse que ela não era mulher, em momento algum ele sequer errou o pronome dela, ele só falou que ela é mal vestida. Isso é transfobia ou é verdade, gente? E aí a pessoa tem que sustentar, ela não está querendo performar a coerência de gênero, ela não está querendo performar uma passabilidade. E tudo bem, é a escolha dela, mas as pessoas podem não achar isso bonito. Eu mesma não acho. É porque aí a gente já tá falando de crise estética também, né. Ela não gosta que as pessoas apontem que aquilo que ela é o que ela é, então é porque ela não tá gostando do que ela é, porque ela é machuda. É um fato, Não, e é uma escolha ativa é uma também, escolha não dá para ativa. falar que não. Quando a gente vai pensar principalmente sobre figuras políticas e qual o peso da imagem delas para o serviço, para o trabalho delas, para a credibilidade delas, a questão estética, o visual, a roupa que ela vai vestir, o corte de cabelo, a cor de cabelo, a cor da lente que ela vai usar ou do óculos que ela vai usar, isso tudo vai ter um peso, assim, que vai ter que ser trabalhado ativamente, então, não dá para poder falar que é no acaso.
é escolhida, é estratégico. Ela quer causar esse estranhamento, porque ela tem dinheiro pra não causar. Então, se ela quisesse, por exemplo, fazer uma feminilização facial, feminilização vocal e virar uma Maia Massa-Fera, ela tem grana pra ser uma coroona toda plastificada. Ela escolhe respeitar o corpo dela e apresentar ele como tal. Isso tem uma importância, isso vai ter uma tensão, como o Matheus falou, né. Isso vai tensionar os limites da nossa compreensão de gênero, de sexualidade e de identidade. Mas isso vai ter consequências, que as pessoas vão ver ela de uma forma diferente, como vão ver, por exemplo, a Erika Hilton. A Erika Hilton vai estar performando uma estética muito mais feminina e muito mais coerente de gênero do que a Duda Salabert. Ela vai sofrer muito menos ataques estéticos. Os ataques que a Erika Hilton costuma sofrer estão muito mais relacionados a comportamento ou a excesso de gastos com estética do que com o fato dela não ser bonita ou mulher o suficiente, que para uma pessoa que não faz esse caminho da coerência de gênero, não busca um pouco mais de feminilidade, ou ainda não busca nada de passabilidade, que é uma escolha, cada um pode fazer essa escolha de não buscar nem a passabilidade, nem a beleza, nem a coerência estética, vai ser as pessoas comentarem sobre isso. As pessoas vão comentar sobre isso. E como o Vitor falou, é intencional, ela sabe que as pessoas vão comentar. Eu lembrei de um caso, o Vitor vai lembrar também, enfim, de pessoas, assim, que a gente vê aí na internet, né, que se identificam como pessoas cis, né, por exemplo, o caso de uma mulher, mas que passa pelo puta processo de hormonização e se torna um puta de um homem, um machão. Tem mais possibilidade que nós 2 junto. Assim, você olha, você não vê nada diferente de um homem, mas a pessoa tem o nome feminino e se identifica, enfim, se apresenta para a sociedade Uma como racha. mulher. E essa pessoa, enfim, ela para mim ela entra um pouco nessa ideia de incoerência, mas ela tá ciente disso. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa que eu não lembro nem o nome direito agora, ela se apresenta com um nome feminino, né, tendo ali a aparência de um homem, mas tem a plena consciência de que nem todo mundo vai conseguir, enfim, se comunicar, se relacionar com ela da forma como ela talvez gostaria, que é de lidar com essa incoerência. A pessoa não vai lidar com essa incoerência. A pessoa vai tentar trazer coerência para ela. Você é um homem. Isso. Não, e isso acontece também com a Adamit, o Adamit, a Adanit, o Adamit. O Adamit fala pra cima e pra baixo que se entende como um homem gay. Você bate o olho na Adamit, ela é mais feminina que muita trava que eu conheço. Femininíssima, uma mapoa, rachinha, belíssima, cabelo lindo, maquiagem linda, roupas impecáveis. Mas fala: "Eu me identifico como um homem gay". Você vai falar que ela não tem o direito de se identificar como um homem gay? Ela se identifica como homem gay, o problema é dela. Fez laser na cara, só anda montada, é uma CDzinha, mas se entende como um homem gay. É isso. A autoidentificação dela tem que ser respeitada independente da estética que ela tá apresentando, é pra isso que estamos lutando inclusive, né. Mas ela vai ter que sustentar o fato de quando ela entrar numa loja as pessoas vão falar: "Oi moça, tudo bom?". Ela não vai poder apelar com isso e falar: "Não, mas eu sou um homem". O banheiro que ela vai usar. Exato, ela vai ter que entrar no banheiro feminino, ela vai ter que segurar o xixi, as opções que ela vai ter, porque ela vai ser vítima de violências transfóbicas também. E eu acho que esse é também um ótimo ponto que sustenta a importância da incoerência, porque a incoerência, se ela fosse rasa, ela não ia ter tantas lutas para poder travar para existir. Porque, sinceramente, uma pessoa incoerente sair na rua e voltar para casa, é difícil ela voltar para casa sem escutar um xingo na rua. Então, assim, a Difícil ela gente voltar sabe. viva também. A gente sabe os riscos que são colocados quando as incoerências são colocadas aí ativamente em jogo. Por isso eu acho tão potente essa questão da Duda Salabert, apesar de eu ter achado, especialmente na ocasião que o que o senhorzinho de direita aí falou, que a roupa dela estava horrorosa. Estava horrorosa, mas se cumpriu o que era planejado cumprir, e aí, se ela foi horrorosa ou não vai passar de uma opinião pessoal minha, sabe. Exato. Que pode inclusive ser de debochar dela de cima a baixo, do sapato ao cabelo.
É uma opinião estética, não é uma opinião política, entendeu? Quando a gente vira, por exemplo, e fala, "Eu achei ele maposado, eu achei ela machuda", nós estamos falando que a gente achou que ela não está bonita, ele não está bonito. Nós não estamos falando que essa pessoa não tem o direito de se identificar com o que ela quiser. Ela pode se identificar com o que ela quiser, a gente achou feio. Faz parte. Só se trata de ser feio ou bonito. É. Mas é importante, assim, essa questão da incoerência, assim, pra ela mostrar, assim, também o quão que, assim, a gente pode fazer o que quiser com gênero. É. Esse é o Testar, né. ponto. Esse é o ponto. É deixar as outras pessoas em crise mesmo, com elas mesmas, sabe. É. Não, e aí eu acho que é isso, eu acho que a pessoa sustentando o que que vai ter de consequência para aquilo, e entendendo que vão ter pessoas da própria comunidade que vão querer se separar desse tipo de comportamento, tá tudo certo. Fala assim: "Eu não sou assim, ela é assim, ele é assim, eu não sou assim. Eu não quero isso pra mim, eu tô confortável com isso e isso". Pra mim, gênero e coerência tem tem que ter uma relação aí, as pessoas têm que ter uma boa coerência estética com o gênero, mas é pra mim, entendeu? Quer ser machuda, seja machuda. Eu não quero ser machuda. Se eu estiver sendo machuda com alguma coisa, eu quero que as pessoas me avisem, falam: "Isso aí tá machuda", pra eu corrigir. A gente va a gente vai criticar a sua estética, mas a gente vai defender o seu direito de ter De essa ser estética. ridícula. Agora, a gente falou de uma incoerência fácil de apontar. Eu tô aqui advogado da incoerência. Eu Eh, também tô. mas e a incoerência de ser um boyzeta que tá performando ocó e de ser uma travesti que tá performando mapoa? Porque isso também são incoerências de gênero. São A coerentes. trava, a mulher trans, a transex, que tá ali, tomando uma performance de mapoa, como se tivesse sendo mulher, porque são 2 coisas diferentes. Mapoa não é sinônimo de mulher. Tá muito mais fácil de travesti ser sinônimo de mulher do que mapoa ser sinônimo de mulher, mas isso também é tema para outro podcast. E boyzeta, ocó não é sinônimo de homem, nem de masculinidade. O que a gente está construindo visando ocó como sinônimo de homem e mapoa como sinônimo de mulher? O boyzeta Cadê a nossa coerência? o É boyzeta que esquizofrênica essa interação, né, você fala assim: "Não, eu sou uma travesti, mas aí, em vez de eu querer ser feminina, eu quero ser cis". Meu amor, não vai dar. Não o existe. boyzeta que parece que colou o Peca com Super Bond e esqueceu que é trans. Exatamente. Nunca mais tirou. Eu estava pensando e eu vi você postando outro dia sobre isso também, sobre a questão do nome. E aí eu pensei como que entra nessa questão de incoerência também, porque tem a ver com o nome, mas também tem a ver com a estética. Aí, por exemplo, eu sempre lembro do Brenda, O o Brenda. quanto que é incoerente, assim, para as pessoas cis e para as pessoas trans também, né, você Sim. pensar, um puta de um homem daquele musculoso, todo, enfim, exalando testosterona, ele fez a escolha de manter o nome de registro dele. Então, E eu acho isso do caralho, assim, sabe, é do caralho, porque tensiona a gente muito e, enfim, se tensiona a gente que é trans, o que que não tá criando na cabeça da cisgeneridade nisso, né. total. Não, 100%. Isso pra mim é uma parada que eu tive que trabalhar internamente em mim pra entender que eu não tinha um problema com meu nome morto. Tipo, até hoje eu não sou retificada e não tenho pressa nenhuma de retificar. Mas o ponto de eu não ser retificada não é porque eu não quero ser chamada de Mariana, é que eu acho que não é um pedaço de papel que vai me dizer como as pessoas devem me tratar. E não é saber o meu nome de registro que vai fazer com que as pessoas tenham o direito de utilizar ele contra mim. Porque o meu nome de registro, ele é literalmente isso, é um nome de registro civil, é um nome que minha família me deu, o nome que minha mãe escolheu pra mim. Eu escolhi outro nome para eu usar socialmente. Eu me entendo, eu acho que comunica melhor quem eu sou, outro nome. Mas isso não quer dizer que o nome que minha mãe me deu não tenha feito parte da minha história e não tenha construído a Mariana também. Então não tem problema nenhum com o meu nome morto. E acho que, de fato, o quem escolhe manter o próprio nome, quem escolhe ser a fulano ou o fulana, também tá fazendo parte dessa tensão. É incoerente, mas
a pessoa tá trazendo a coerência de gênero dela em tanto outros aspectos, ela tem que utilizar logo daquilo que ela não quer utilizar? Ela é obrigada a mudar um nome que ela gosta, sendo que ela tá entregando a estética dela de N outras formas, a linguagem de gênero dela de N outras formas? Ela tem o direito de respeitar as escolhas dela e ficar com o que ela achar melhor pra ela. Uhum. É, cada um vai lidar com a sua própria história de uma forma, né, assim, eu odeio meu nome de registro, eu nunca mais quero ver ele na minha frente, porque ele era feio mesmo. Eu estava falando que se eu não transicionasse, eu iria retificar ele do mesmo jeito. Não é por ser feminino, é por ser feio. É sobre estética. Eu não, meu nome era bíblico, todo bonitinho, não tinha problema nenhum com meu nome. O negócio era que só que era nome de Jacó, entendeu? Então Mariana acho que combina mais comigo. Mas eu fico Mais pensando coerente. É isso. mais coerente. Mas igual essa questão do nome, eu não tenho essa questão que você tem com o nome, mas, por exemplo, eu fico pensando assim, sempre que eu posto, por exemplo, uma foto minha antes da transição, eu sei que muitas pessoas têm problema com isso, que a pessoa nunca vai querer que ninguém veja como que ela era antes da transição. E em algum momento isso me traz um desconforto, né, que determinadas pessoas vejam, de alguma forma eu acho que isso vai me deixar vulnerável de alguma maneira, mas ao mesmo tempo faz parte da minha história, né? Mostrar quem era o Matheus ali antes da testosterona começar a fazer efeito, Sim. faz parte da minha história e mostra muito de quem eu sou hoje. É aquela questão também de não me confunda com um homem cis, porque eu já fui tudo isso até aqui. Sim. Exato. Nossa, total, isso pra mim é muito bonito e muito potente, que é a gente conseguir ver, sentido na trajetória que a gente tem. Não é passar uma borracha, tipo, eu estava conversando disso com a Guzo, amiga minha, que eu acho que é um ato de amor à bicha que eu fui, eu ser a Mariana hoje, eu ser travesti hoje. Então esse gesto de amor que eu tive com a bicha que eu fui, não era pra aniquilar por completo a bicha que eu fui, mas era pra acolher ela. Então por que que eu preciso passar uma borracha em quem eu fui, em como eu era, pra poder comunicar quem é a Mariana? Quem é a Mariana deve tudo quem a Mariana é hoje ao Marcos, a quem eu fui antes. Então pra mim não é uma questão de tensão de um exterminou o outro, eu precisei desfazer, desmontar o Marcos pra construir a Mariana. Mas quem fez esse processo junto com a Mariana foi o Marcos, se desmontando, construindo a Mariana. Então, eu tenho muito respeito a toda a minha história e toda a minha estética, tenho respeito à bicha queer que eu fui, tenho respeito ao corpo esquisitíssimo que eu fui ao longo da minha transição, como tenho respeito hoje à estética de trava que eu sigo, com os meus hormônios, com a construção do corpo que eu desejo pra mim, em cada fase da minha vida, e é isso daí, né. É a forma que a gente escolhe lidar, e isso não tem que ser, assim, algo imposto pelas pessoas cis, né. Não. Fazer esse tipo de exigência pra gente, do o que que é certo e o que que é errado. É você falar em voz alta o seu nome morto, você mostrar quem que você era antes, não é uma coisa que vem de vocês, pessoas cis. Não, é a gente decide, não pergunte: "Qual era o seu nome antes?". Vai tomar no seu cu. É, não exigir que a gente mostre e não exigir que a gente esconda também. Exato, Isso diz respeito é. somente a gente. Então vamos para os quadros agora, vamos para exemplos dessa pataquada toda. E olha pra você ver, a gente vai entrar na coerência de novo. A frase que me deu ódio, eu não vou conseguir nem repetir a frase, porque foi assim, foi uma série de frases ali vomitadas. A situação que me deu ódio, na verdade. Tem acontecido muito esses debates aí promovidos pelo canal, principalmente o canal Spectrum, né. E num desses debates, tiveram vários, na verdade, envolvendo pessoas LGBTs, né. Teve o vídeo lá LGBTs de esquerda versus LGBTs de direita, teve o vídeo, né, da Michelle, que é uma mulher trans, que ela debateu com 20 conservadores, e nesse vídeo específico, dentre esses 20 conservadores, estava outra mulher trans, Pessoa trans. pessoa trans, eu tô respeitando ela, tá. Eu tô respeitando ela, que é uma mulher, uma mulher trans, assim, eu vou falar assim, que eu preciso encontrar alguma coerência. Chamada Sabrina Huss.
que ela representa aí as pessoas trans de direita. E aí, num debate ali com a Michelle sobre identidade, sobre biologia, sobre o que é ciência, o que não é, sobre taxonomia, essa mulher trans de direita, ela começa a se contradizer, afirmando que ela tinha consciência de que ela não era uma mulher, que ela não poderia se denominar como uma mulher, que ela era um homem biológico. E aí, quando ela é questionada pela Michelle, né, mas por que você tem um nome feminino, então você se chama Sabrina, o que você é? E ela fala, eu sou pessoa trans, eu sou uma pessoa trans. E aí, O melhor é a Michelle perguntando pra ela. Então você é um homem pessoa trans, só pra eu entender aqui. Você é um homem pessoa trans. porque primeiro ela falou que era um homem biológico, depois ela falou que ela não se sentia à vontade com o termo mulher trans porque ela não era uma mulher. A pessoa, ela não entende nem qual que é o conceito de transgeneridade, né? Pra ela falar que ela não é uma mulher trans, porque, enfim, que ela não é uma mulher. Acho que ela tava querendo dizer que ela não era uma mulher cis, né? Mas ela se contradizeu em tantas questões ali, enfim, que eu acho que é uma tentativa da pessoa, assim, de conseguir algum respeito e legitimidade, infelizmente, pela direita, né? Que ela estava nitidamente ali se contradizendo muito, mas ela só estava repetindo o discurso da direita. Você não é uma mulher. Só que ela se apresenta como uma mulher, né? Então, assim, eu fiquei revoltante, foi um contexto, assim, um conteúdo que me deu ódio, mas ao mesmo tempo eu senti muita pena dessa pessoa, de perceber o quanto que ela é violenta com ela mesma, sabe? Edu. Mas a gente vai colocar o vídeo para vocês verem ele, é bem doloroso, mas é necessário colocar porque a gente precisa discutir isso, enfim, e discutir esse fenômeno que é as pessoas trans de direita, né, gente? Biologicamente, você é taxonomia. O seu gênero biológico é homo. A sua espécie é homo sapiens. Então, só que esse monte de teorias, Michele, Não é teoria, corresponde isso à é ciência. realidade. Não é ciência. Ué, taxonomia não é ciência? O que eu tô falando é que a gente sabe muito Biologia bem. não é ciência Você mais. sabe que você nasceu um homem e eu sei que eu nasci um homem. Eu fui designado um homem. Sim, e você Exatamente, também. Você é um homem exatamente. hoje? Você é um homem hoje? Eu sou um homem, lógico que eu sou, Michele. Então como é que é o teu nome? Eu sou uma pessoa trans, meu nome é Sabrina, eu Sabrina. escolhi. Isso é É um uma ato mulher. de liberdade. Então é uma mulher trans. Eu não gosto desse termo. Eu me denomino uma pessoa trans. Pessoa trans. Porque mulher trans diz que eu sou uma mulher. Você é um homem pessoa trans, é isso? A gente não está defendendo o conceito de liberdade. As pessoas hoje, no Brasil, Claro que tá. elas são livres. Se é pra proibir as Se eu quero pessoas... sair vestida de pintinho amarelinho na rua, eu saio e ninguém vai me proibir E disso. se tiver uma legislação que Mas te o- impressa de entrar no Então, banheiro? mas quem vai criar essa legislação? Mas é isso que está sendo passado toda hora e tu sabe muito bem disso. Uma das coisas que eu acho mais dolorosas nesse vídeo é entender que a gente tá sempre buscando espaços. A gente, Até hoje. a gente tem que parar de querer ocupar todos os espaços. Então, Vários espaços. é porque alguns espaços, assim, é um pouco clichê falar, mas alguns espaços são muito pequenos pra gente poder adentrar, sabe? Talvez possa parecer pra ela que fazendo esse movimento, ela tem ali, sei lá, uma armadura de chumbo em volta dela, mas é uma armadura de chumbo que não cabe nem o pé dela. Exato. Você entendeu? Não é lugar pra gente. Total. Eu acho que o comportamento da Sabrina, ele é um reflexo do tempo que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo onde a identidade e a política, elas estão cada vez tão mais adentradas e misturadas, em que você ser politicamente identificado com um grupo importa muito mais do que como em comportamento você se manifesta, como você se apresenta. Então, nós estamos falando de pessoas que estavam em um espaço público reunidos para discutir com uma travesti que nem se intitula de esquerda, a Michelle nem se intitula de esquerda, que estava defendendo o direito das pessoas trans serem pessoas trans,
com outras pessoas estavam literalmente falando que as pessoas trans não têm o direito de ser pessoas trans, como não têm o direito de usar no banheiro, não têm o direito de fazer uso do próprio nome, O esporte. o esporte, e uma pessoa que é uma pessoa trans, e isso ela reconheceu que ela é pessoa trans, ela falou, sou uma pessoa trans. Ela não tem certeza se ela é mulher, mas pessoa trans, ela falou que ela é. Ela faz uso do nome Sabrina, que é uma conquista, né, burocrática do movimento de pessoas trans e tudo, e mesmo assim ela tá lá para poder falar que ela não tem o direito de usar aquilo que ela utiliza. Então é a era das mulheres conservadoras, né, das tradwives, é a era das travas, conservadoras e de direita também. E eu acho que tá muito perto aí, o Buck Angel, com o discurso medicalista dele. Oh my God, you guys, seriously. I just think people do this to try to cause problems. And this person is a they, them. And that's your choice, person. You can be a they, them. But they, them, non binary, pregnant, gender affirming abortions, none of that has to do with transsexual people, okay? It's called gender dysphoria for a reason. So why don't you just leave trans alone, leave women alone, leave sexuality alone, find your place in the world and be the special person you want to be? But trans people are over this nonsense. So lesbian is defined, women is defined, transsexual is defined. Just stop already with the games. We're all tired of it, and it's not going to end pretty. It's not. Essa Sabrina e outros transex aqui do Brasil, que eles fazem questão de que as pessoas cis se sintam confortáveis com elas. Então eu quero que o outro se sinta confortável comigo, eu não quero tensionar, mas o preço disso é o que o Vitor falou, é se apagar, é não caber nos espaços, é passar, de canto, de beirada, ser bandeira para coisas que só te violentam, só te apagam, simplesmente para ser aceito. Será que vale tanto assim ser aceito, sabe? Nesse caso, ela estava buscando a coerência da direita, né? É. O que é coerente pro discurso de direita? É você não tem o direito de reivindicar a mulheridade para você. Aí a gente te respeita. Aí a gente te Exato. aceita do lado. Se você diz que você é um homem e Respeitar fez é a demais. escolha de ficar feminina, tá tudo certo, aí eles vão te defender. Foda-se se socialmente você tá andando por aí, ninguém tá nem vendo, cadê esse homem que você tá falando que você é, né? Exato. E aí, nisso, a sua própria coerência, enfim, se perde, né? Não existe, nesse caso. Mas eu luto pelo seu direito, Sabrina, de ser um homem pessoa trans, tá? Pelo seu e de todo mundo. Eu não sei se eu vou afirmar isso não. Não dá, gente. Eu não luto pelo seu direito de ser de direita, mas eu luto pelo seu direito de ser um homem pessoa trans. Se identifique como você quiser, tá? Bom, chegamos ao nosso quadro Isso é Gênero ou Falta de Terapia. Eu já vou adiantar pra vocês, o de hoje é falta de terapia, tá bom? Trouxe pra vocês hoje uma discussão que veio à tona na internet graças à maravilhosa Grazi Guedes. Quem não conhece a Grazi Guedes, a rainha dos cracudos, lá da Lapa, do Rio de Janeiro. Ela tá trazendo uma discussão bem interessante que é sobre o estar desacuendada. Eu sou uma travesti que nunca me aquendo, eu sempre uso umas calcinhas confortáveis que não deixam o meu genital à mostra, mas que não deixam ele aquendado, eu acho que são coisas diferentes. Eu fico à vontade com o fato de que dá pra ver dentro da minha calça ali, por cima das minhas roupas, que eu tenho um pênis. Pra mim isso não é um problema. O meu pênis não fica 100% à mostra, mas se ficasse, isso também era um problema só meu e de mais ninguém. E a Grazi trouxe essa discussão quando ela começou a gravar uns conteúdos no TikTok e aparecer com shorts largos sem calcinha. E a neca dela marcando totalmente lá. Gente, a Grazi, ela é uma garota de programa, ela trabalha com a prostituição. E ela trabalha com a neca dela. Outras meninas trans que trabalham com a bunda, trabalham com a buceta que pagaram pra fazer, trabalham com seios, expõem o corpo também. Mas o ponto que gerou de discussão e que várias mulheres trans começaram a trazer de debate no TikTok para poder rebater a Grazi, era dizer que a Grazi não podia ficar com a neca dela à mostra, porque isso era uma forma de hipersexualizar corpos trans. Sendo que era o próprio corpo dela, entendeu? Tava atingindo essas outras mulheres trans, o fato de que uma mulher trans estava confortável o suficiente com a própria neca para mostrar ela e inclusive vender ela na internet.
Isso não pode ser um problema. E aí eu vim mostrar pra vocês um videozinho da Grazi comentando a polêmica pra gente conversar sobre, porque pra mim essas transex estão precisando de terapia, porque elas vão acabar arrependendo de cortar esse pinto delas, viu? Eu vejo muitas pessoas da minha bandeira, outras trans, criticando não só eu, como outras também, que não liga de deixar o pássaro solto. Eu não sou obrigada a ficar passando fita, a ficar me machucando para ter aceitação de outras pessoas. Aí tem umas que falam, ai, tá passando vergonha na internet, que tá ridicularizando a bandeira. Existem travestis ativas também. E a gente quer atrair o público que curte a gente. E por isso, por causa delas, a gente não pode usar o banheiro feminino. Amiga, ai, por isso não somos vistas como mulher. Amiga, para trás ou não, escondido ou não, operada ou não, vão rir igual, vão fazer piadinha igual. A gente tem que viver pra gente, a gente não tem que viver pela aceitação de ninguém, a gente não tem que viver pela aceitação dos outros, a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é e não tem vergonha, entendeu? E eu ando assim na rua, qual o problema? Qual o problema? E qual o problema, gente? Eu tô com a Grazi nessa daí, eu vou dar aula desacuendada. Eu não aceito ninguém falar um A comigo. Pra mim, eu não tenho que ficar desconfortável com o meu peru, porque outras pessoas estão desconfortáveis com o meu peru. E igual ela falou, ela vende o próprio pinto, ela não vai expor? Pelo amor de Deus. Isso não pode ser um drama, isso não pode ser um problema, e isso não pode ser razão pra poder atacar outras pessoas. Pra mim, isso não tem nada de incoerente de gênero. Eu sou uma mulher de pica. Nunca neguei isso pra ninguém. Então, por que que eu vou esconder, né? Então, tratem de fazer a boa terapia de vocês, pra vocês não fazerem a cirurgia, não fazerem uma bubu, para que vocês sejam aceitas. Fazer uma bubu só se vocês realmente quiserem fazer uma bubu. Vocês acabam fazendo uma bubu para ter essa coerência estética, para buscar essa suposta passabilidade, para alguém apontar para sua buceta e rir da sua cara depois, falar isso não é uma buceta. Porque isso pode acontecer, tá bom? Não, e no caso da busca desse tipo de coerência aí, eu assim, eu não entendo, né, é porque você buscar esse tipo de coerência na travestilidade, a travestilidade ela não se propõe a esse tipo de coerência, até onde eu sei, né, a travestilidade ela propõe a incoerência, e nós somos incoerentes por natureza. Total. E assim, vou soltar uma frase aqui agora. Aos olhos da Assembleia de Deus, nós somos todos um bando de viadinhos. Quem tá aquendado, quem não tá aquendado, quem tem mastec, quem não tem mastec, quem bota o peito pra jogo, quem não bota. Quem toma hormônio, quem não toma. Quem tem pinto cabeludo, quem não tem. Somos todos aberrações. Então eu acho que esse pra mim é o centro da questão. É você chutar cachorro morto, entendeu? Se você vai juntar junto, vai ficar juntinho com a Assembleia de Deus pra poder atacar uma travesti porque ela tá desacuendada? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Pelo amor de Deus, vai se tratar a menina. Exato. Assim, eu quando eu vejo eu não me sinto confortável pra, enfim, ficar sem usar o Biner, por exemplo, eu não tenho mastectomia. Mas, por exemplo, quando eu vou na praia e eu não consigo ficar sem camisa ou sem binder, eu não vou me revoltar quando eu vejo um cara trans passando na minha frente com o peito pra jogo, sabe? Pelo contrário, na verdade, assim, eu me sinto confortável de ver essa pessoa vivendo dessa forma, da maneira como ele consegue, sabe? Então, assim, é uma questão de, assim, é questão de terapia porque a pessoa tá projetando uma coisa dela no outro. Exato. "Ah, eu não gosto da minha neca, então por que que essa aí tá gostando da própria neca?" Como É. assim? Você gosta da sua neca? Que absurdo. Não sabia que estava podendo. E um paralelo, que eu acho que nem sempre a gente pensa quando a gente fala sobre essa questão de aquendar e desaquendar, é que a gente que é transmasculino, nós boys cetas, homens trans, a gente também tem essa questão da aquendação no dia a dia. Porque o binder, a fita, a faixa, que seja, tudo isso é aquendação. E não é menos prejudicial do que aquendar a neca. Não é mais saudável mentalmente do que aquendar a neca. Então, eu acho que tanto para a gente pensar sobre a nossa aquendação, quanto para poder entender melhor a aquendação das travas, é importante a gente
ter em mente esses paralelos, que não é só o corpo transfeminino que é a Quenda, que às vezes também nem é só o corpo transmasculino que é a Quenda, que outros corpos fora do padrão, igual corpos obesos, corpos gordos, eles também aquendam. Alguns corpos que têm deficiência também aquendam de uma certa forma. Então, a parte de aquendar ali, de esconder, ela tem que estar sempre sendo muito bem pensada, porque ela é feita ativamente. Ninguém aquenda por acaso. E que rejeição é essa com o nosso órgão também, né, gente? Assim, que aversão que é criada sobre isso também, de você não poder, você é travesti, você é homem trans, você não poder fazer referência ao órgão que você carrega ali no seu corpo, sabe? Eu lembrei muito do termo também boycita, né? Da problemática que foi trazido sobre isso por vários Sim, homens trans, de falar sobre a gente se hipersexualizar também, porque na identidade fazer referência à nossa genitália. Assim, que questão de terapia também isso aí, tá? Total. Não, e é exatamente isso, eu acho que o incômodo que essas meninas têm com a Grazi é o incômodo de rememorar que quando a gente fala travesti, as pessoas estão entendendo peito e pau, é isso que as pessoas estão entendendo. Elas não estão entendendo nada diferente disso. Então, a gente tentar limpar isso, tentar fazer travesti ser outra coisa, ser entendida como outra coisa, nada mais nada menos que higienismo, né. Então não tem problema em travesti ser entendida enquanto uma mulher de peito e pau. Não tem problema nenhum nisso. Então se uma mulher de peito e pau quer mostrar para o mundo que ela é uma mulher de peito e pau, isso não pode ser um problema. E isso não quer dizer que todo mundo tem que sair deixando a rola marcando pra cima e pra baixo aí, ou os peitos desacuendados pra cima e pra baixo aí não. Cada um faz o que quiser. Isso não vai fazer ninguém mais ou menos feminino, ou masculino, Exato. ou neutro. ou neutro. Talvez fique um pouco neutro, a depender da É. fique um pouco mais andrógene, mas assim, sua escolha, entendeu? Suas choices. É, igual as pessoas que fazem mastectomia e escolhem não colocar a auréola, o mamilo É. também, É, é outra bem questão, queer. assim, que é que para muitos vai entrar na questão de incoerência também, porque o que é isso? Um peitoral sem mamilo? Você, né, homem não é mulher, que é isso, sabe? Mas enfim, é nesse lugar de defender certa incoerência para tensionar também. Exato. Tem algumas bichas que eu vejo falando que querem fazer buceta e não querem colocar peito. Então acho que isso tudo são formas da gente entender o que que a gente quer produzir para o nosso corpo, e não o que que as pessoas estão falando que a gente deve fazer, e aí por isso a gente segue um script, né, a gente pega um preceituário médico, né, um receituário médico de como ser trans. Não é assim que a gente resolve, né. Cada um vai ter sua história, sua trajetória e sua construção com o próprio corpo. Até porque a discussão central que a gente está fazendo é sobre liberdade, né, sobre a gente ter a liberdade para fazer o que a gente deseja com o nosso corpo, e a gente se sentir bem e saudável perante a isso. E isso pode incluir sim, sair com a neca balançando para cima e pra baixo, e sem problema nenhum. É você ter carta branca para você construir a feminilidade que você quiser, a masculinidade que você quiser ou nenhum dos 2. É igual eu lembro muito de alguns arrobas, acho que os arrobas do Instagram são muito importantes para a comunidade trans, né, que são formas da gente se expressar também. Tem a Yara, a sereia de pau, arroba sereia de pau, o arroba dela é sereia de pau, o boy teta, né, o Luano lá de Uberlândia é arroba boy teta, esse é o arroba dele. Então são formas de comunicar também certas coisas sobre o próprio Irmãs de pau. corpo, irmãs de pau, né, são formas da gente comunicar coisas sobre o nosso corpo que tomam da boca da cisgeneridade aquilo que é nosso, entendeu? A minha neca é minha, a teta do Luano é do Luano, e só ele pode escolher se ele vai ou não vai falar disso, né. Então, gente, agora é o conselho de quem não pediu, e dessa vez é comigo. E o meu conselho para quem não pediu vai para a queridíssima Madame Daiane, perdão. Eu amo acompanhar o conteúdo dela. Eu gosto, tipo, sinto como se a gente fosse amigo. Ela tá ali todo dia nos meus cafés da manhã, nas minhas tardes. Mas, Madame Daiane, você é muito cozenta, mulher. Pelo amor de Deus. Não dá para continuar acompanhando com tanta frequência de vídeo. Você tem uma ótima frequência de vídeo. Uma trava que a cada
5 minutos, deixa claro que para ela homem é sinônimo de ocó. Minha filha, abre essa cabeça, meu amor. Ajuda a gente a conseguir acompanhar seu conteúdo com mais gosto. Brava, tá bom, pintinho pra dentro. Eu, hein? Eu só estou falando porque eu prefiro homens com pinto grande, entendeu? Eu prefiro homens com pinto grande. Você vai respeitar a minha escolha ou você quer que eu dê pra pinto pequeno? Eu, MDM Daiane, gosto de homens com pintão grandão. Gente, mas é porque um pinto grande é tudo pra se mamar que você. Ou então aquele saco gigantesco que fica pendurado, parecendo uma bexiga, não é mesmo? Você pode botar na boca só praia, enche, entendeu? Ah, é um bafo, mas enfim. Esse recado aí pra essa querida aí vai pra várias outras também, Ô, né? O Vitor me falou uma vez, o Vitor é esse aqui, é meu marido. Ele me disse uma vez, uma coisa que eu passei a incorporar enquanto forma de compreensão de mundo, e que foi muito importante para eu conseguir construir a minha identidade também. Ele falou: "A gente precisa construir a nossa ideia de homem e ideia de mulher a partir de pilares trans". E isso para mim passou a ser uma regra, sabe. Eu acho que nós, enquanto pessoas trans, então as travestis e os boysettas têm que ter o compromisso de quando a gente estiver falando de homem, a gente tá falando primeiro de homem trans, segundo de homem cis. A gente tá falando de mulher, a gente tá falando primeiro de trava, depois de mapoa. A gente sempre tá falando primeiro do lugar de onde a gente parte, que é da nossa construção ativa da nossa identidade, porque não é toda pessoa cis que tem esse processo. Então é triste a gente ver uma trava tão bem articulada, com uma consciência crítica tão interessante, não conseguir perceber que ela tá fazendo um movimento de percepção de masculinidade errado. Não é só excludente, é errado, ela não tá entendendo direito o que é homem. Então, mas é como que esse caso que o Vitor trouxe, ele faz a gente pensar muito sobre uma problemática até recorrente entre nós, pessoas trans, que enfim, não não saber lidar, assim, com os nossos próprios corpos, né. Quanto de pessoa trans aí que a gente já viu falar, enfim. Homem trans falando que não ficaria com travesti, travesti falando que não ficaria com homem trans, e isso resumido totalmente na genital, assim, né. Que a pessoa não quer ter interação com a vagina ou com o pênis. E assim, o quanto que isso demonstra, assim, uma limitação, assim, vindo de pessoas cis, a gente já espera. é. Agora, assim, vindo de nós, demonstra uma falta de criticidade, assim, e de clareza sobre a própria história também, sabe. Enfim, sobre a gente, você resumir primeiro, né, eu já acho que já começa aí o problema, resumir uma pessoa à genitália dela, o que, né, o que vai te garantir ser homem é ter pau, o que vai te garantir ser mulher é ter vagina, e enfim, e isso ser o que garante a uma pessoa ter o direito de se relacionar com outras, enfim, ver pessoas trans reproduzindo isso é muito doloroso, né. É burrice além de tudo, né. Eu acho que por isso É, que tem isso também. no fim das contas se torna um conselho, porque eu acho que chamar a pessoa pra transcentrar, chamar a pessoa pra conhecer mais pessoas trans, andar com mais pessoas trans, se cercar de pessoas trans, é falar com ela: "Ô meu amor, se olha no espelho, É. se olha no Você espelho um tá pouquinho". exigindo do outro que você não tem. É, vamos construir espaços mais transcentrados, mas não é por nós não, é por você mesma. Vai te fazer bem. Falar só toda hora fala de pica, de ocó, pica, ocó, pica, ocó, pelo amor de Deus, entendeu? Pica você mesma tem. É, exatamente. Receba com carinho, Madame Daiane. A gente gosta de você. Hoje eu indico para vocês o livro Por um Comunismo Transexual, do Mário Mieli. É uma tradução um pouco tendenciosa, digamos assim, do título, que era Por um Comunismo Homossexual, que ele produziu lá na década de 90. Mário Mieli é uma bicha que já até faleceu, tá, gente? Mas é um livro que está recém-traduzido pela Boitempo e que eu achei magnífica a tradução que eles fizeram, ficou muito bem construída, e que ele reflete exatamente sobre esse conceito de transexualidade enquanto uma condição humana e não um fator de identidade.
ele afirma que toda a humanidade, dentro da construção do sexo humano, né, do sexo dos seres humanos, macho e fêmea, é transexual. Há uma transversalidade na construção humana da sexualidade, das nossas relações sexuadas. Então, todo mundo é um pouco fêmea e um pouco macho, seja essa pessoa homem ou mulher. Ela vai ter aspectos biológicos e comportamentais que vão comunicar tanto o papel de fêmea quanto o papel de macho. E saber reconhecer isso e escolher ativamente quais aspectos que você quer construir é o que consolida a sua identidade de fato. Então é uma reflexão muito boa, o livro é muito profundo, mexe com muitos dos valores mais concretos que a gente tem, é extremamente difícil de ler, não porque a linguagem é difícil, mas porque mexe muito com o nosso íntimo mesmo, com a nosso senso de eu e tudo. Mas é uma leitura muito importante para a gente conseguir superar essas expectativas que colocam sobre nossos corpos, sobre o que a gente deveria ser enquanto trans. Que no fim das contas, entender que eu sou travesti e que eu sou mulher tá muito diferente do entender se eu sou fêmea ou sou macho, porque a humanidade é fêmea e macho ao mesmo tempo, tanto a nível de gônadas, tanto a nível de características físicas. Então, ser mulher para mim e ser travesti para mim tá a parte dessas características biológicas. Conversa com elas, mas tá a parte delas. Então, traz muito mais liberdade pra gente e é um livro que eu acho que pode trazer reflexões muito importantes. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira discussão. Para mim foi um prazer estar conversando com vocês aí no nosso primeiro episódio. Tô muito feliz mesmo. E espero que vocês continuem acompanhando para os próximos. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer pela conversa, foi muito massa. E eu queria deixar de indicação um Reels, que eu vou deixar o link na descrição aqui, que, bom, acho que a minha contribuição como professor de artes e artista, ele fala um pouco sobre a questão do vestuário masculino e como que isso conversa com questões de feminilidade, masculinidade, os adornos, a simplicidade, tá bem ou mal vestido. Eu achei extremamente interessante e espero que vocês gostem. Não se usa códigos femininos na roupa masculina por causa da AIDS. Se a gente parar pra olhar a moda dos anos 60 ali, primeira onda do Summer of Love, a liberdade, paz e amor, a gente tem uma moda flamboyante, os micro shortinhos que os homens usavam. Até os jogadores de futebol. Até os jogadores de muito futebol. curtinhos, né? O uniforme de futebol mudou. Só que daí quando você tem a epidemia da AIDS, quando você tem uma doença que é chamada de câncer gay globalmente, ninguém quer ser visto como flamboyant. Ninguém quer ser visto como o vidinho que ia lá nos piers em Nova York. Ninguém quer ser visto como a gayzinha que tomava sol. Então você tem que mudar a roupa. Quando você pega a moda masculina dos anos 80, ali, metade dos anos 80 até o início dos anos 90, a gente sai dessa moda super flamboyante, estúdio encaretou super, porque o homem não queria ser visto como alguém que estava sujeito àquela doença. Então é uma questão de saúde pública também, quando a gente para pra pensar. É uma questão comportamental, né? É resistência a ser bicha hoje em dia. Super! A minha indicação hoje não vai ser nada sobre intelectualidade, igual a Mariana trouxe, eu vou deixar isso pros próximos, que eu acho que vai ter muita coisa pra falar ainda. Tô muito feliz também com o episódio de hoje. Não achei que ia ter nada pra falar, agora já tô achando que vai ter muito pra falar nos próximos. Mas eu acho que a indicação que eu acho que conversa muito com o que a gente discutiu hoje é Irmãs de Pau. Pra pensar em coerência, pra pensar travestilidade, pra pensar transgeneridade, pra pensar genitálias e pra pensar, como que as pessoas que principalmente, né, estão precisando de terapia, lidarem melhor com isso, assim, lidarem melhor com seus próprios corpos e acho que as Irmãs de Paus elas trazem isso de uma forma muito muito incrível, assim, nas músicas, de uma forma muito natural e que, enfim, que até extrapolou a bolha, assim, né, de nós pessoas trans, as pessoas chegaram nas pessoas cis também, e que é muito legal, assim, de ouvir, né, músicas que estão falando sobre a nossa realidade, sobre os nossos corpos, então fica a indicação de Irmãs de Pau. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã. Um beijo. Se você gostou desse episódio, siga-nos nas redes sociais, @Manual Prático de Bruxaria, @trans.cendente, @Matthews, com 2 Fs, é Matthews, né? Matthews. 2 Fs e 2 S. Isso. E um L no final. E acompanhe os nossos próximos episódios. Sem Cisura é um podcast independente e quinzenal. Acompanhe e apoie o nosso trabalho, compartilhe nas suas redes sociais e a gente se vê daqui 15 dias.